Bom dia, quinto ano. Olá, vamos para a nossa revisão de língua portuguesa. Então, antes aí de começarmos, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso dia. O nosso versículo é o Salmo 91:2, que diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, uma ótima manhã aí para você. Pegue a sua folha e vamos revisar a nossa prova, viu? Prova de língua portuguesa. Vamos fazer a nossa revisão. Então, primeiro você tem aí um texto e diz o seguinte: sabemos que as lendas são narrativas que procuram explicar fenômenos naturais e o surgimento de determinados elementos da natureza sob a visão de um povo. Essas histórias geralmente ocorrem em um passado distante e envolvem seres sobrenaturais. Vamos conhecer mais uma lenda. Então, a lenda que você vai fazer a leitura é sobre o Sol. O Sol, quando para os índios, é um homem pai de 3 filhos. Cada um deles é o Sol, mas apresentam características distintas. Um deles é o Sol que aparece sozinho e é mais forte. O outro aparece em tempos mais úmidos e até chuvosos, enquanto o terceiro é o Sol que surge quando seus irmãos estão cansados. Depois de ser ferido pelo índio, que teria matado o pai de Quandu, o dia escureceu, fazendo com que os índios não pudessem trabalhar para sua sobrevivência. No lugar de Quandu, então, sua esposa mandou que os filhos clareassem o dia. O primeiro foi, mas não aguentou o calor, voltou e deu lugar a seu irmão. Este, cansado, deu lugar ao irmão mais novo. Desta forma, conseguiu manter o dia claro, revezando o trabalho entre eles. Então, essa lenda é da Márcia Fernandes. Vamos para o questionamento de acordo com a leitura. O texto que você leu é uma narrativa chamada de lenda. E aí você vai justificar porque ela recebe esse nome, viu? Então, ela fala sobre o Sol e nós aprendemos que as lendas, elas procuram explicar fenômenos naturais e surgimento de determinados elementos da natureza. Então, isso pode confirmar porque é uma lenda. Lá na letra B, fala que as lendas são narrativas criadas e nós sabemos que essas histórias eram contadas quando as pessoas gostavam de ficar conversando ao redor das fogueiras. Então, qual é o significado do Sol aí para os índios? O Sol, quando para os índios, ele é um homem e ele é pai de 3 filhos, né? Então, de acordo com a lenda que você leu aí, cada sol ele tem uma função. E explique como acontece a responsabilidade de cada sol nessa lenda. Então, tem o sol que aparece sozinho e é o mais forte, o outro aparece em tempos mais úmidos e até chuvosos, e o terceiro sol, ele surge quando seus irmãos estão cansados, ok? Depois que o pai, quando foi ferido de escurecer, os índios não podiam mais trabalhar para sua sobrevivência. Então, como foi que se resolveu esse conflito? O último parágrafo fala que no lugar de Quandu, sua esposa mandou que os filhos clareassem um dia. Aí o primeiro foi, mas não aguentando o calor, ele voltou e deu lugar ao irmão. O irmão cansado deu lugar ao irmão mais novo. E dessa forma eles iam conseguindo manter o dia claro, porque eles revezavam o trabalho entre eles. Coloquei as respostas aí, mas se você colocou diferente, mais parecido, ok. Então, aqui a gente vai contextualizar com a palavra de Deus, a Bíblia, porque diz assim: leia o versículo bíblico. No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, a gente sabe que lendas são histórias contadas, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. Por isso que a gente faz essa leitura todo dia e nós confiamos nesse Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos confirmar que as lendas são histórias, que as lendas elas não são histórias verdadeiras, né? Porque nós sabemos e acreditamos que Deus que é o autor da criação. Está comprovado lá em Gênesis 1. E então você vai escrever, de acordo com os relatos da Bíblia, 10 obras criadas pelas mãos de Deus. Se você não lembra, você pode ler Gênesis 1, procura uma Bíblia ou pesquisa na internet e você vai encontrar essa resposta, tá bom? Questão de número 2.
É sobre o discurso direto. Nós sabemos que ele é o texto oral ou escrito da fala de alguém na íntegra. É quando, né, as palavras de outra pessoa, os personagens, eles são reproduzidos e separados das falas do narrador. Então, você vai ler aí os textos e vai pintar aquele que vai apresentar discurso direto. Vamos fazer a leitura? O detetive, confiante de sua decisão, disse à dona da casa que havia descoberto quem roubara o colar de pérolas. Ela, então, mandou se apressar e dizer quem havia cometido o crime. E nós temos a opção detetive confiante, disse a dona da casa: senhora, eu descobri quem roubou seu colar de pérolas. Então, qual aí dessas duas apresentam a fala própria do personagem? Lembrem-se que quando estamos falando do discurso direto, ele vai vir com um sinal de travessão ou de aspas. Portanto, você vai pintar a última fala aí. Então, ainda sobre o discurso, nós temos aí um texto abaixo e você vai pintar as frases que representam cada discurso. Olha o que temos. Aquele verão estava a ser muito chuvoso. Vou procurar outro lugar mais solarengo e mais seco, disse o Vasco. Esse é um discurso direto, porque as falas dos personagens elas são apresentadas tal como são ditas. E a fala é assinada por um travessão e inicia sempre com um parágrafo. Então, aí é uma dica que você pode pintar essa fala inicial. O indireto, as falas dos personagens não apresentam, elas são apresentadas sem repetir as palavras. Aquele verão estava sendo muito chuvoso. O Vasco disse que ia procurar outro lugar mais solarengo e mais seco. Então, pode pintar aí o que representa o direto e o que representa o indireto. Continuando aqui, o desafio é você reescrever o texto usando o discurso indireto. Todos eles estão no direto. A mãe disse-lhe: filho, agora não posso atender você, estou arrumando a louça. Então, você pode fazer as modificações necessárias para que ele fique num discurso indireto, ou seja, no discurso que não tem a fala do personagem, que é só o narrador. Primeira dica, né? A mãe disse ao filho que não podia atendê-lo porque estava arrumando a louça. E você vai fazer da mesma forma com os outros textos. Prosseguindo, a gente tem um texto aqui chamado História Estranha. Vamos lá. Um homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com 7 anos de idade. Está com 40 e poucos. De repente, dá com ele mesmo chutando uma bola perto de um banco onde está sua babá fazendo tricô. Não tem a menor dúvida que é ele mesmo. Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um dia, ele estava jogando bola no parque quando de repente aproximou-se um homem e o homem aproxima-se dele mesmo, ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros e olha nos seus olhos. Seus olhos se enchem de lágrimas. Sente uma coisa no peito. Que coisa é a vida? Que coisa pior ainda é o tempo. Como eu era inocente. Como os meus olhos eram limpos. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo longamente. Depois sai caminhando, chorando, sem olhar para trás. O garoto fica olhando para sua figura que se afasta. Também se reconheceu e fica pensando aborrecido. Quando eu tiver 40 e poucos, como eu vou ser sentimental? Então, para você interpretar esse texto aí, eu pedi para você pintar a frase que melhor define a preocupação do garoto do texto. Então, o garoto ele vai se aborrecer com o fato de que ele será pobre aos 40 anos, o texto não fala em pobreza. Será solteiro aos 40 anos, o texto também não fala isso. Será sentimental aos 40 anos, será velho aos 40 anos. Então, nós ficamos, né, com a letra C, porque ele afirma que será sentimental. Né? Aqui você vai marcar a letra C. Depois você vai retirar do texto e escrever um parágrafo que apresenta um discurso indireto, tá? Logo no início do texto, você pode identificar um homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com 7 anos de idade. E aí, mas você pode fazer a sua escolha. Em seguida, você vai transformar
o trecho abaixo em discurso direto. Olha só, tem uma vaga lembrança daquela cena onde ele estava jogando bola no parque quando de repente aproximou-se um homem. E aí você vai transformar aí, viu? Em direto. Continuando, na questão de número 5, a gente vai falar sobre o verbete, que é um texto escrito de caráter informativo, e ele é destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência e, mais comumente, um dicionário ou uma enciclopédia. E aí você vai pesquisar as palavras que foram retiradas aí desse texto que nós fizemos a leitura. As palavras são tricô, parque, inocente, aborrecido e sentimental. E ainda temos um texto para ler, que é um verbete de enciclopédia. E esse verbete ele vai trazer informações sobre a andorinha. A andorinha é um pássaro migratório da família de hirundíneos, formada por mais de 90 espécies. Por passar a maior parte de seu tempo voando, a andorinha desenvolveu uma capacidade curiosa. Pode caçar insetos e comê-los no ar, enquanto voa. Consegue essa proeza graças a seu corpo alongado e às suas asas pontiagudas, vorazes. Ela exerce uma tarefa útil ao homem, o controle da população de insetos nas áreas em que vive. A andorinha é um pássaro geralmente pequeno. A maior parte dela não passa de 13 centímetros de comprimento, embora algumas espécies sejam maiores. Algumas têm um bico curto, mais largo e chato e cauda bifurcada. Em geral, sua plumagem é azul ou verde metálica, mas pode ser em tom amarronzado. Algumas espécies constroem os ninhos em forma de taça, com estrumes ou barro e saliva fixos em paredes ou em beirais de casas. Outras preferem troncos ocos ou buracos em pedras, falésias ou barrancos, onde escavam galerias, chocam de 2 a 7 ovos por ninhada e um mesmo ninho sempre restaurado pode ser usado até 15 anos. Olha que curiosidades legais sobre a andorinha. As andorinhas elas vivem em bando executando audaciosas acrobacias, são encontradas por todo o mundo, com exceção do deserto e dos polos. Em busca de calor e alimento, elas fazem longas migrações, nas quais chegam a voar 500 quilômetros em um dia. Uma andorinha comum pode passar o verão no hemisfério norte, no Canadá, e depois ir atrás do verão no hemisfério sul, na Argentina, o estado do Espírito Santo no Brasil. Recebe todos os anos milhares de andorinhas em rota de fuga do frio da Patagônia. Nos países mais frios, o retorno das andorinhas anuncia o fim do inverno. No Brasil, há 17 espécies de andorinhas. A maior delas é a andorinha do campo, ou taperá, que mede 19,5 centímetros e pesa 43 gramas. Em geral, tem costas azuis e o peito castanho acidentado. Uma das menores é a andorinha de casa, que não passa dos 12 centímetros de comprimento e pesa 12 gramas. Gente, quantas informações legais sobre esse animal aí, né? Desse verbete de enciclopédia. Você pode falar, tia, mas tem muito texto para ler. É porque realmente o objetivo é esse, que você faça leituras diárias com textos. Vamos lá? Então, esse verbete de enciclopédia ele foi escrito para divertir o leitor. Esse aí é um texto divertido, gente. É um texto que informa o leitor, que encanta ou que irrita. Então, nós vamos de B, né? Ainda temos mais essas opções aqui para você marcar um X nos itens que indicam que pode ser encontrado no verbete. De acordo com o que a gente leu, podemos encontrar as características dessa ave, como o aspecto físico e o que é capaz de fazer. Podemos encontrar também como elas constroem seu ninho, como elas voam, onde a ave é encontrada, as migrações dessa ave, do que essas aves se alimentam e as espécies de andorinhas encontradas no Brasil. E você ainda, o que é que vai fazer nessa atividade? Você vai pintar no verbete uma curiosidade sobre a andorinha que chamou a sua atenção. Vamos ler um informativo sobre o pássaro andorinha. Rota de fuga é o percurso que algumas espécies de animais fazem de um lugar para o outro, a fim de fugir de situações adversas. As andorinhas, por exemplo, têm um grande apetite. A fome é um dos fatores que leva
essas aves a migrar muitos quilômetros para fugir da falta de alimentos durante o inverno em países como Canadá e Estados Unidos. Aí embaixo tem a fonte. Então, o que eu quero que você faça? Você vai pintar no texto uma das razões para as andorinhas utilizarem rota de fuga migrando de um lugar para o outro, né? Aí o próprio texto está dizendo, né, que elas fazem essas fugas em situações adversas, né, porque elas têm um grande apetite e elas sentem fome. Você vai reler o verbete, vai procurar uma palavra que você não conhece o significado e aí vai circular. E aí escrever o nome dessa palavra que você circulou e procurar no dicionário, né, o significado desta palavra. Ok? Pessoal, essa aí foi a nossa revisão de língua portuguesa e eu espero que você tenha compreendido, que você tenha, assim, um excelente final de semana, que o nosso Deus continue abençoando as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, nos livrando e nos guardando do mal. E até semana que vem, até segunda, e toda semana que vem, né, nós trabalharemos remotamente. Então, que Deus nos dê força, nos abençoe e nos ajude, ok?